Graça e paz, meus queridos. Mais uma vez nós estamos mais uma parte do nosso vídeo, os vídeos que eu já venho fazendo sobre maldição. E hoje quero falar sobre o conceito e o significado bíblico de maldição. Pois bem, o conceito de maldição ele não vem do ocultismo, como algumas pessoas pensam. Ele é bíblico, ele vem da Bíblia, portanto, maldição é um tema bíblico e aparece várias vezes nas Escrituras, né? Ela é uma palavra bíblica com mais de 200 ocorrências, ou seja, não é algo a ser ignorado se ela aparece mais de 200 vezes nas Escrituras. Vamos falar um pouco sobre o conceito, né? O significado bíblico de maldição. Quero comentar aqui, começar com a pergunta: a maldição é bíblico? Existe? Então, existem várias palavras na Bíblia com sentido específico para designar a palavra traduzida em português como maldição. Basicamente, todas essas palavras resumem-se em 3 significados. E hoje eu quero me deter nesses 3 aqui. Primeiro, o primeiro significado da palavra maldição, ela significa o seguinte: o castigo divino da quebra de um mandamento ou uma aliança com Deus ou quebra de uma promessa ou juramento. Então, a maldição, ela acontece por causa disso aqui, da quebra, né? Vem por castigo divino, de quebra de um mandamento, de aliança feita com Deus, ou promessa, como algumas pessoas falam, ou juramento feito a Deus. A palavra diz para você não prometer aquilo que você não pode cumprir. O segundo, antes do segundo, eu ainda quero comentar mais alguma coisa aqui. Por exemplo, a palavra que tem esse sentido no Antigo Testamento é a palavra Alá. E no Novo Testamento é a palavra anátema, né? Que também significa aquilo que é proibido por força de punição, castigo ou destruição. Esse é o sentido da palavra maldição, primeiro sentido. Segundo, o segundo sentido para a palavra maldição é uma situação ativa de aflição ou perseguição estabelecida, na qual algo ou alguém, uma pessoa, um casamento, uma família, uma geração, uma linhagem, ela está presa, impedida, cativa. Impedida e cativa. Exatamente a condição oposta àquela promovida pelo favor de Deus, quando a pessoa está sendo contemplada com a bênção do Senhor. Exatamente a condição oposta àquela promovida pelo favor de Deus, né? O vocabulário usado para isso é a palavra hebraica ará, se referindo ao próprio estado de maldição ou castigo em cumprimento. No meu primeiro livro, no segundo livro, segundo volume do livro Escravidão Espiritual, que foi escrito em 2 volumes, eu falo um pouco mais detalhado sobre isso.
O significado da palavra ará, que é maldição, é exatamente o contrário de baraque, né? Bênção. Enquanto que baraque é liberar espiritualmente o indivíduo para prosperar, a outra ará é prender ou impedi-lo. A pessoa está cercada por obstáculo. É isso que é o significado. O terceiro significado bíblico para maldição é o seguinte: maldição advinda por palavras, falar mal, praguejar, difamar, execrar, né? Xingar, desejar mal a outra pessoa. No Novo Testamento, nós temos a palavra calar, keab, e a palavra árabe, isaam, que tem basicamente esse mesmo significado. No Novo Testamento, nós temos a palavra cataraomai, caloejo, e a palavra raca, que é xingamento, né? Esse tipo de maldição que procede do falar e que não se cumpre sem causa. Quando a Bíblia fala que maldição sem causa não se cumpre, é nesse sentido de xingamento. Sobre isso, Jesus nos advertiu dizendo: a ninguém amaldiçoeis. Também não devemos ficar praguejando, né? Então, também nós devemos abençoar aqueles que nos amaldiçoam, que nos perseguem, né? E orarmos por essas pessoas. Então, esses são os 3 sentidos da palavra maldição. Pois bem, o conceito de maldição aparece contextualizado ao povo da aliança. Veja o que diz o texto de Deuteronômio 28, 15. Será, porém, que, se não deres ouvido à voz do Senhor, teu Deus, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão todas estas maldições sobre ti e te alcançarão. O texto é claro: se não houver o compromisso de guardar, virão todas essas maldições e te alcançarão. As bênçãos que nós desfrutamos por causa da Bíblia não são uma herança permanente. Nossas escolhas, elas determinam se nós continuaremos seguro nelas ou não. O principal papel da maldição é denunciar as desordens espirituais agregadas ou acumuladas pessoal, geracional ou territorialmente, porque ela pode se limitar a esses 3 espaços, né? Ou 3 pontos, vamos dizer assim, né? Que é uma maldição pessoal, maldição geracional, que anda em geração, ou territorial. A vida e a natureza possuem vários dispositivos que nos avisam quando algo está em desacordo com o propósito para o qual foi estabelecido. Todas as vezes que tentamos prosseguir na vida espiritual ou mesmo na vida física, pois as mesmas estão interligadas sem levar em considerações as consequências dessas desordens em si, nos tornamos rebeldes contra Deus. Querer quebrar uma maldição sem lidar com as respectivas desordens, por mais espiritual que seja, é rebelião contra Deus. A principal chave para lidar
apropriadamente com a maldição é o amor, a correção, né? O arrependimento. A gente às vezes usa essa palavra quebrar, isso é uma força de expressão, de interromper. As pessoas questionam muito, são vícios de linguagem, mas que na verdade, quando você vai prestar bem atenção, ninguém quebra maldição, né? A maldição não é quebrada, ela é interrompida por meio de arrependimento. É o arrependimento que faz com que a maldição seja interrompida, a volta a Deus, a vida colocada em ordem, e quando você está com a sua vida em ordem, vem então a bênção de Deus sobre a sua vida. É isso que acontece. Portanto, fica aqui então esses 3 pontos, para que o nosso vídeo não fique muito longo. Vamos parando por aqui e eu volto num outro vídeo falando sobre maldição que pode ser transmitida e se isso é bíblico ou não. Deus abençoe e até lá.